Eleições 2022, Jair Bolsonaro e Lula tiveram agenda em São Paulo nesse domingo. E em entrevista, os dois comentaram o episódio envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson, que atacou policiais federais. Reportagem de Carolina Abelim. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, começou o domingo em uma coletiva de imprensa em São Paulo. Ele comentou a decisão por unanimidade do Tribunal Superior Eleitoral, que confirmou o direito de resposta em propagandas eleitorais do presidente Jair Bolsonaro. Eu já disputei 5 eleições para presidente da República. A gente nunca teve o hábito de sobreviver à enxurrada de mentiras que é contada todo santo dia. É, na verdade, uma indústria de produção de mentiras uma atrás da outra, coisas que a gente acha até inverossímil, coisas que a gente acha que o povo não pode acreditar de tão berrante que é, mas eles fazem. Ou seja, então, a minha campanha e o PT, nós vamos tentar recompor tudo aquilo que a gente tiver direito de resposta, nós vamos brigar para ter direito de resposta. À noite, Lula participou de um podcast e comentou o episódio com o ex-deputado Roberto Jefferson. Criticou o presidente Jair Bolsonaro por ter delegado ao ministro da Justiça, Anderson Torres, que cuidasse pessoalmente do caso. Ele teve a petulância de mandar o ministro da Justiça lá. Para proteger quem? Um cidadão que tinha se recusado a se entregar para a Polícia Federal, que cumpria um mandado de um juiz. Ou seja, é um absurdo. É o fim. Então, veja, o que está em jogo é a eleição mais importante, Cauê. Você disse bem, olha, ou o nosso povo, sabe, cai na realidade e tem noção do que está acontecendo, ou esse país pode cair nas trevas com a reeleição de um homem que é negacionista. O presidente Jair Bolsonaro participou pela manhã de um culto na Igreja Mundial do Poder de Deus, na capital paulista. À tarde, o presidente fez mais uma participação na super live que durou 22 horas e reuniu apoiadores como o jogador Neymar e artistas como Gustavo Lima. Na sequência, Bolsonaro participou de sabatina na Record TV. Ao chegar na emissora, ele fez um pronunciamento diante dos jornalistas. Não respondeu perguntas e comentou o episódio com Roberto Jefferson. Então, logo tomei conhecimento do fato em Levi Gasparian. Determinei que o Anderson Torres assumisse pessoalmente o deslinde do caso. Falei para ele de imediato que em atire policial o tratamento é de bandido. Ele se colocou para juiz de fora na expectativa de receber novas ordens minhas. E assim ocorreu. De lá do juiz de fora determinou que fosse tomada providência para a prisão do Roberto Jefferson. Assim foi feito. Ato contínuo, determinei que ele fosse para o Rio de Janeiro conversar com os 2 policiais e ver a situação de saúde de ambos os policiais que sofreram ferimentos por parte de Roberto Jefferson. Aqueles que temem dizer que Roberto Jefferson é meu aliado, lembre-se que em setembro agora ele entrou com uma notícia-crime contra a minha pessoa no Superior Tribunal Militar. Não existe qualquer ligação minha com o Roberto Jefferson. A noite de ontem estava programada para a realização de um debate. Porém, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, já tinha dito que não compareceria. Bolsonaro se aproveitou da segunda ausência em debate do segundo turno do adversário e o chamou várias vezes de fujão. Entre os temas da entrevista, a intensificação do embate eleitoral. Bolsonaro, porém, negou ter feito ataques ao petista. Nós não mentimos, nós não precisamos mentir para mostrar o caráter do fujão. É só falar a verdade. É uma pessoa que não tem qualquer respeito com a família, com pastores, com padres, que apoia ditaduras fora do Brasil. Na saída, o presidente não falou com a imprensa. Bom, Roberto Mota, reta final da campanha, ainda haverá um debate na televisão com a participação dos 2 candidatos. E o que as 2 candidaturas devem focar, Mota? Os candidatos indecisos, o que se esperar para esses últimos dias? Me parece que as 2 campanhas estão continuando na mesma trajetória que a gente viu nos últimos tempos, né? O presidente Bolsonaro apresentando ideias, projetos, realizações do seu governo
e a campanha do seu adversário insistindo numa tática de demonizar o presidente, especialmente agora se utilizando desse evento lá de Levi Gasparian envolvendo o Roberto Jefferson. O presidente Bolsonaro foi bastante claro, ele condenou incondicionalmente o ato do Roberto Jefferson e declarou que Roberto Jefferson não é seu aliado. É muito mais do que o outro lado fez em relação a alguns episódios bastante controversos que, infelizmente, por cumprimento a uma decisão judicial, eu estou impossibilitado de mencionar aqui. Esse próximo debate com a presença dos dois ainda nessa semana, Diogo, Lula deve usar mais uma vez o caso Roberto Jefferson contra o presidente. Qual a sua expectativa? E perguntado ontem sobre o que perguntaria a Lula, Bolsonaro disse que perguntaria para ele sobre a aposentadoria, sobre economia, que gostaria que ele falasse quem vai ser o ministro dele. Lula peca não passando mais informações sobre seu plano de governo e equipe para o próprio eleitor? Com certeza, Adriana, as duas coisas. Tanto está claro que o ex-presidente Lula vai explorar esse episódio do Roberto Jefferson, porque é realmente muito grave, né? Um ex-deputado que, a pretexto de defender a democracia, defender atos que seriam, enfim, democráticos, né? E contra a censura e assim por diante, fez xingamentos terríveis a uma ministra do STF e do TSE e recebeu a tiros policiais que foram cumprir um mandado de prisão. Quanto às perguntas, né, relacionadas à economia, sim, é essencial que ambos respondam alguns questionamentos desse tipo. O ex-presidente Lula precisa dizer o que ele pretende exatamente fazer em termos de macroeconomia, e também em relação a aposentadorias e assim por diante. E o presidente Jair Bolsonaro precisa explicar, por exemplo, esse plano que Paulo Guedes já admitiu que existia para desindexar os salários mínimos e as aposentadorias, ou seja, fazer com que elas não sejam mais obrigatoriamente vinculadas à inflação como são hoje, né? Ele diz que isso não representaria um abandono da política de reajustar os valores do salário mínimo, mas a verdade é que esse plano foi discutido. É preciso esclarecer para a população o que se pretende a esse respeito. E, Carlos Salles, e dentro disso que o Schelp fala em relação à economia, de que forma a economia deve entrar nessa discussão durante essa semana? Esse tema é fundamental, porque é ele que vai dar ao Brasil o bom rumo. Se nós tivermos um projeto econômico consistente, sólido, coerente, o Brasil vai pelo caminho certo, tem todas as condições para isso. Agora, se nós estivermos num projeto econômico mirabolante, cheio de ideias exóticas, como o Brasil já viveu no passado, aí a fórmula do fracasso está garantida. Portanto, me parece que a linha de atuação do Paulo Guedes, e eu acho aí, o Diogo citou a história do salário mínimo desindexado, eu acho que ele já explicou. Na verdade, ele quer criar uma outra metodologia. Mas vale a pena, sim, continuar nesse assunto, muito embora eu acredite que ele já tenha explicado. Na prática, o programa de governo, ou a visão de mundo que está implícita em todas essas discussões, ela é muito clara. O PT não tem demonstrado, não explicitou, não detalhou plano de governo, apenas algumas ideias meio lugar comum, esconde nomes, esconde quais seriam efetivamente os parâmetros da sua atuação. Já o lado da candidatura do presidente Bolsonaro, já está sobre a mesa qual é o caminho. O caminho é esse que o Paulo Guedes vem tentando trilhar com muita dificuldade, uma vez que nós tínhamos, ou temos até hoje, um Congresso arredio, contrário a esta visão de mundo escolhida pela campanha do presidente Bolsonaro, que na verdade reflete o que foi escolhido pelo seu governo. Quando criticam que não houve todas as privatizações que foram prometidas, ora, pergunta para o Congresso o que o Correio está esperando há tanto tempo ser votado lá no Senado Federal pelo Rodrigo Pacheco. Pergunta para o Rodrigo Maia por que ele deixou caducar tantas medidas provisórias e projetos de lei serem arquivados. Ou seja, este auspicioso Congresso que se iniciará em 1º de fevereiro do próximo ano pode ser talvez a grande esperança do povo brasileiro de ver, logo no primeiro semestre, como disse o professor que nós entrevistamos aqui agora há pouco na Jovem Pan,
logo no primeiro semestre, o envio de todas as medidas importantes, reforma administrativa, reforma tributária, reforma do Código Eleitoral, do meio eleitoral, se possível, privatizações de todo e qualquer ativo estatal, né, para que o Brasil finalmente se desamarre dessas visões latino-americanas atrasadas, né? Tem um livro muito interessante que fala por que a América Latina não prospera. Porque tem essa visão atrasada, tem essa visão esquerdizante que mantém a América Latina no subdesenvolvimento. Portanto, está claro que esta visão de futuro é a visão, futuro liberal e eficiente, é a visão de um lado. O outro lado está escondendo o que pensa e, pior ainda, se dissesse o que pensa, aí sim seria um grande escândalo.